Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 25 de julho de 2021. Então, tendo um alerta muito importante, feita por físicos nucleares, tanto ucranianos como estrangeiros, que estão sempre acompanhando a usina desativada, onde houve o maior acidente nuclear da história, em Chernobyl, onde o número de nêutrons em uma sala está aumentando, o que leva à preocupação de que possa ocorrer uma fissão nuclear. Inscrevam-se no canal, compartilhem com suas redes sociais e não esqueçam, dê o seu like. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa matéria inédita e muito atual. O número de nêutrons sendo produzidos em uma sala inacessível, que está dentro do sarcófago, nas ruínas da usina nuclear de Chernobyl, está aumentando, indicando um aumento na taxa de fissão nuclear. Como a ciência explica, quando parte do núcleo de um reator da usina derreteu em 1986, eu falei como a ciência explica, porque eu peguei isso aqui de compêndios científicos e não sou cientista e estou apenas reproduzindo o que os cientistas estão falando sobre essa questão. Cientistas de verdade. Ou seja, o reator derreteu em 1986 e as hastes de combustível de urânio e o seu revestimento de zircônio, as hastes de controle de grafite e areia despejadas no núcleo para tentar extinguir o fogo derreteram para formar uma larva. Isso fluiu para as salas do porão da sala do reator e endureceu em formação as chamadas formações chamadas de material contendo combustível. Ironicamente, acredita-se que o aumento de nêutrons da sala 305/302, onde isso está fechado, é uma sala que não há acesso, né? Esteja relacionado à instalação da estrutura de um novo confinamento seguro que foi feito agora em 2016, que foi colocado sobre o reator número 4, que é exatamente onde está essa sala. O abrigo improvisado anterior, que foi colocado às pressas após o acidente e que não foi capaz de manter toda a água da chuva fora dos restos do reator, o que isso era um problema. E achava-se que a água que vazava pelo abrigo anterior estava limitando a atividade dos nêutrons na sala 305/2. O Neil Huyat, que é professor do gerenciamento de resíduos radioativos da Universidade de Sheffield e participa também desse grupo, que está constantemente avaliando a usina de Chernobyl, disse que uma explicação era que antes dele ser implantado esse novo abrigo, né, essa nova segurança, a quantidade de água que entrava da sala 305/302 era maior do que a quantidade ideal para sustentar uma reação em cadeia de fissão. Nessas condições, os nêutrons podem ser absorvidos por outros elementos dentro da massa que contém o combustível ou pela água, disse Huyat. Agora que o novo confinamento seguro está em vigor e a massa contendo o combustível está secando, está se movendo mais em direção à quantidade ideal de água para sustentar uma reação de fissão. No entanto, achava-se que havia muito pouco material físsil na configuração correta dentro da sala que houvesse uma explosão, ou seja, então não haveria uma explosão, era o que eles acharam, né? E que basicamente também não há urânio suficiente, não há plutônio suficiente e não está organizado de uma forma que me levaria a um tipo de liberação explosiva de energia. Mas o que diz Huyat? Disse que não pode ter certeza disso, porque inexplicavelmente a quantidade de nêutrons está aumentando e isso deixa eles preocupados. Ainda não estão alarmados, mas estão preocupados. O aumento na liberação de nêutrons estava começando de um nível muito baixo e por enquanto a coisa certa a fazer era esperar para ver o que acontecia. Eles não querem colocar as pessoas em risco para chegarem mais perto para resolver esse problema, porque está tudo estruturalmente degradado. Então há um risco para o pessoal entrar e intervir, como há o risco de radiação. Havia opções que poderiam ser consideradas se a taxa de produção de nêutrons começasse a aumentar rapidamente. Por exemplo, pode ser possível fazer um furo na parede da sala e colocar algo que possa absorver o excesso de nêutrons e interromper a causa de fissão posterior. Por enquanto, diz ele, devemos ficar preocupados.
mas não precisamos ainda nos alarmar, embora que aqui, um parênteses, está de fato aumentando consideravelmente o número de nêutrons, o que está deixando os cientistas do mundo que lidam com essa questão especificamente bastante preocupados. Ninguém está falando muito sobre esse assunto, mas é um assunto, sem dúvida nenhuma, de máxima importância, né? Isso pode ser aí o início de se acontecer uma explosão, de uma coisa muito grave, não só para a Ucrânia, mas para a Europa principalmente, e talvez até para toda a humanidade, né? A gente não sabe. Então os cientistas, como aquele professor de Sheffield falou, estamos muito preocupados, mas ainda não estamos alarmados. Então eles estão acompanhando, eles estão esperando que eles consigam abaixar o crescimento desse número de nêutrons, utilizando a água para dissipar os nêutrons e não haja esse choque. Porque na realidade como é que isso se forma? Os nêutrons se chocam com o núcleo do átomo e aí pode gerar uma explosão. Ele se divide em mais duas partes, em mais dois átomos, e aí pode vir uma explosão. Só para vocês terem uma ideia, as duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, o processo de fissão, a explosão aconteceu por um processo de fissão. Então é igual ao que está acontecendo lá, ou seja, um processo de fissão. Então o que os cientistas querem controlar para que não aconteça. Deus ajude, torcemos para que eles consigam fazer isso. Aparentemente, pelo que eu vi o professor falando também, eles vão conseguir. Outro ponto importante também, que eu quero apenas para ilustrar, uma bomba H. Ela funciona sob um outro processo, que é o processo de fusão nuclear, ou seja, são distintos, mas os dois casos causam estragos muito grandes. É só vocês verem essa questão, o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Agora não esqueçam que a explosão de Chernobyl, ela ocorreu numa proporção de 500 vezes maior do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então é uma coisa terrivelmente assustadora e houve grandes baixas, principalmente depois naqueles que eles chamavam os liquidadores, que eram militares que foram para tampar e jogar areia para sepultar a radioatividade. É uma coisa muito grave isso, e é uma coisa muito grave que eles estão acompanhando e vão continuar acompanhando. Também para ilustrar outra informação importantíssima, isso é do tempo da União Soviética. Existem hoje dentro da Rússia usinas iguais em número de 10 a essa de Chernobyl que fez essa explosão. E ela já nos manuais, na época, vocês leram, eu fiz vídeos sobre isso, o que aconteceu? Eles extraíram umas 2 ou 3 páginas do manual onde escondia alguns procedimentos e por causa disso eles faziam procedimentos errados. Por que eles fizeram isso? Na época era a Comissão de Energia Nuclear da União Soviética que fez isso. Porque aquilo lá, eles sabiam que poderia explodir e que o equipamento estava obsoleto. E é o que está hoje acontecendo na Rússia. Eles têm 10 usinas que estão funcionando normalmente e estão sujeitas também a um acidente. Mas pelo que consta, os próprios russos dizem que estão cuidando bem daquilo lá. Vamos ver. Então a situação é grave, mas ainda não é questão de alarme. Mas as autoridades ucranianas, as autoridades mundiais, onde isso poderia ser envolvida, e os cientistas que fazem parte desse grupo que estuda sobre a energia nuclear e principalmente a questão do pós-Chernobyl, estão sabendo e estão devidamente informados sobre isso e acompanhando, trabalhando para que não aconteça o processo de fissão nuclear. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, obrigado a todos os inscritos. Peço a você que não está inscrito, inscreva-se no canal. Não esqueça de também compartilhar com suas redes sociais e dar o seu like. E se quiser, faça seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.